Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o horário que você está assistindo aqui essa nossa primeira aula do projeto Gabaritando o Processo Civil, mas eu desejo fortemente que esteja tudo bem com você. Pessoal, essa aqui é a nossa primeira aula desse projeto, né, que foi divulgada aí no Instagram. Quero primeiramente dizer que é um grande prazer, é um orgulho muito grande ter recebido esse voto de confiança de vocês na preparação para o exame de ordem, né? Eu sei que também tem muita gente aqui nesse projeto que não vai fazer esse próximo exame de ordem, mas que já quer começar a preparação, quer fazer uma revisão. Mas, inegavelmente, aqui o projeto Gabaritando o Processo Civil é destinado àqueles que vão fazer a próxima prova, né? Processo civil é uma disciplina extremamente importante, como nós vamos falar daqui a pouquinho aqui, e muita gente tem medo da matéria por ser muito extensa, por ser complicada, né, em alguns pontos. Então, visando aí ajudar todos os meus alunos, todas aquelas pessoas aí que estão comigo nas redes sociais, eu elaborei esse projeto aí, tentando ajudar vocês num estudo focado, num estudo bem objetivo e didático de um processo civil. Então, pessoal, sem maiores delongas, vamos lá começar. Eu vou tentar fazer com que essas aulas sejam as mais objetivas, mais compactas possíveis, porque eu sei que o tempo aí de vocês é curto, né? Então a gente tem que otimizar o máximo possível. Galera, eu vou compartilhar aqui já os nossos slides que vão acompanhar aqui, né, as nossas aulas. Vamos aqui para a nossa aula 1. O tema da aula de hoje, pessoal, é processo de conhecimento, parte 1. Vocês sabem, né, que o processo de conhecimento ele é extenso, ele é muito longo e é um dos assuntos mais cobrados dentro de processo civil. Então, nós vamos dividir em duas partes. Hoje, a parte 1, nós vamos da petição inicial até a audiência de conciliação e de mediação. E a nossa próxima aula, a aula 2, é a parte 2, para encerrar o processo de conhecimento. Tá bom? Galera, eu espero, vou dar uma dica aí para vocês, na verdade, né, que vocês assistam as nossas aulas com alguns materiais que são enviados previamente para vocês lá no nosso grupo, né? Então, eu aconselho vocês, eu sugiro vocês que ao assistir essa aula, vocês tenham em mãos, primeiro, aquela apostila de questões que vão ser resolvidas agora na aula de hoje. Para quem está com ela aí impressa ou então no computador, né? Vocês vão ver lá no lado esquerdo da apostila as questões que nós vamos responder. Do lado direito aí um espacinho, né, para vocês fazerem alguns comentários breves, né? Além desse material, é importante também que vocês tenham aí a letra de lei destacada, né? Então, os principais artigos que nós vamos usar para resolver as questões de hoje aí. Vocês também já têm ele, né? Já têm esses artigos compilados, com alguns destaques feitos por mim daqueles pontos que eu acho mais importantes, mais relevantes. Então, tenho aí também esse material para que você possa ler. Resolução de questões e a leitura da letra da lei é muito importante para essa preparação aí para o exame de ordem. E, claro, né, é importante também vocês terem aí um caderninho, né, uma folha de anotações para que vocês possam rabiscar e preparar o próprio material de vocês. Depois dessa nossa aula aqui de hoje, pessoal, eu vou compartilhar outros materiais com vocês, né? Então, eu vou enviar esses slides que vocês estão assistindo aqui, né? Vocês também vão ter acesso a ele, né? Com muitos esquemas, tabelas, fluxogramas, enfim, tá? E também uma apostila com mais questões sobre o tema da aula de hoje, né? Então, vocês vão ter outras questões também não resolvidas aqui nessa aula para que vocês possam resolver sozinhos, né? Então, a gente resolve aqui algumas agora, né? Que essa apostila que já foi enviada para vocês. E vocês também vão receber aqui, após a aula de hoje, outra apostila com mais questões para que vocês possam resolver sozinhos, tá bom? E aí o gabarito também é enviado para que vocês possam corrigir depois sozinhos, tá bom? Então, galera, vamos lá para a nossa aula 1, processo de conhecimento. Mas, como essa é a nossa primeira aula, né, pessoal, eu quero fazer aqui
algumas apresentações breves aqui. Para quem não me conhece, se tem alguém aqui nesse projeto que ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Albuquerque, né? Eu sou advogado já há 12 anos, né? Professor de ensino superior há quase 9 anos, né? Tenho mestrado em Direito nessa área aí do processo civil, e já há muitos anos a minha preocupação, pessoal, é levar o processo civil de forma descomplicada, de forma mastigada, para que todo mundo possa compreender, não só na sua preparação para o exame de ordem, para concurso público, mas também para a prática, né, civil, aquelas pessoas que estão advogando, né, que estão atuando aí nos mais diversos órgãos do judiciário. Vocês sabem que o processo civil é imprescindível, né, para a prática judiciária. Então, a minha preocupação é essa, né, levar um processo civil de forma compreensível, didática, para que todo mundo possa absorver esses conhecimentos e desempenhar da melhor forma possível nas suas atividades. Então, eu quero convidar vocês aí também para a gente se reunir nos mais diversos canais que eu mantenho aí, né, o Instagram, o Telegram. Eu tenho também um canal no YouTube em que outras aulas também são divulgadas. Vocês conseguem acessar aí, pessoal, todos esses canais através desse QR Code aí, tá? É só vocês escanearem, vocês vão ter acesso, repito, né, a esses slides, então vai ficar mais fácil, inclusive, vocês terem acesso aí a esses canais, né? Mas nosso projeto aqui, Gabaritando, né, Processo Civil, ele é focado aqui especificamente no exame de ordem, né? A gente faz uma análise bem responsável, bem detida aí das provas, né, da OAB, especificamente de processo civil, para poder preparar essas aulas aqui direcionadas ao maior número possível, né, de acertos, de preferência gabaritando, né? É isso que eu quero ver muitos de vocês depois mandando mensagem, né, nas redes sociais. Professor, gabaritei, professor, fechei processo civil, é o que eu mais quero ouvir. E olha, pessoal, essa disciplina ela não pode ser desmerecida por quem vai fazer o exame de ordem, né? Processo civil realmente é uma matéria estratégica para quem está buscando seriamente a sua aprovação, né? Porque só processo civil cobra 7 questões na primeira fase. Vocês sabem que a primeira fase da OAB é composta por 80 questões e você tem que acertar 40 para passar, né? Só processo civil são 7, né? Então, são muitas questões. Você se sair bem em processo civil já te dá aí, né, passos preciosos para que você atinja o mínimo necessário para ser aprovado. Claro, não é só a única, tá, pessoal? Existem também outras matérias extremamente importantes, né, como ética profissional, constitucional, civil, né? Mas processo civil também está nesse bolo aí de disciplinas que a pessoa tem que dominar, né? Porque se, por exemplo, você vai mal em processo civil, você errar aí, né? Imagina aí, você errar as 7 questões de processo civil, Deus o livre, né? Mas olha só, né? O revés que você vai ter, compensar em outras matérias, né? Para conseguir a sua aprovação. E, infelizmente, pessoal, é o que a gente vê aí, né, acontecendo na prática. O percentual de acerto, segundo o levantamento da FGV, apresentado em 2020, né, pessoal, o percentual de acertos dos candidatos em processo civil é de menos de 40%. Ou seja, das 7 questões que caem em processo civil, as pessoas acertam bem menos da metade, né? As pessoas acertam aí por volta de 2, 3 questões estourando, né? De um total de 7. Isso não pode acontecer com a gente, né? Porque se acontecer, a gente vai ter que dar aquele rebolejo, né, nas outras disciplinas para tentar alcançar essa aprovação, esses pelo menos 40 pontos para passar, né? Então, é justamente por isso, pessoal, né, até atendendo também alguns pedidos de alguns alunos de graduação, né, para fazer uma revisão mais focada, mais objetiva, que surgiu aí esse projeto Gabaritando o Processo Civil. Então, vamos levar a sério, né? Vocês que se inscreveram aqui nesse projeto, tenho certeza que estão realmente preocupados aí, né, em se preparar de forma responsável para essa prova. E vamos lá, pessoal, assistam essas aulas aí, né? Todas elas que vão ser disponibilizadas para vocês até o dia da prova.
né? Façam a leitura dos materiais, estudem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me conhecem já, né? Os que me conhecem. Os meus canais estão abertos aí para vocês, né? Para vocês aí do projeto, em especial, né? Que se inscreveram, podem mandar dúvidas, podem mandar perguntas que eu vou responder com o maior carinho, com a maior atenção para a gente alcançar o nosso objetivo, né? Que é gabaritar processo civil e, principalmente, né, pessoal, ser aprovados no exame de ordem, tá bom? Quero ver muita gente me mandando mensagem depois aí dizendo que conseguiu, tá? E olha só, pessoal, eu trouxe aqui também para vocês algum levantamento dentro de processo civil, quais são as áreas mais cobradas, né? Olha lá, o processo de conhecimento, procedimento comum, é o que está de azul aí mais escuro na tela de vocês, é onde se concentra o maior número de questões, né? As que são mais cobradas na prova, seguido aí de sujeitos do processo. Esse tema sujeitos do processo ele envolve aí, né, advogado, né, envolve aí intervenção de terceiro, litisconsórcio, isso também cai muito, despenca na prova, então óbvio que nós vamos também ter aí, né, uma atenção para esse tema. Em seguida aí, né, eu estou indo no sentido horário aí, agora de cinza, recurso, né? Recurso também cai muito. Quase todo exame da OAB tem uma questão de recurso, de apelação, de agravo de instrumento, de embargos. Então, nós vamos ter uma aula específica sobre eles para a gente poder, né, esclarecer alguns pontos importantes. Execução também é um tema que, vez ou outra, cai. E tutela provisória, né? Então, esses aí são os principais pontos que eu quero abordar com vocês aí. A gente está começando aqui na aula de hoje com um procedimento comum, né, do processo de conhecimento. Vamos lá, então, pessoal. Todo mundo preparado aí, né? Já está com seu papelzinho, com a sua caneta na mão, né? Vamos começar, então, a abordar. Pessoal, em que pese essa aula seja gravada, né? Porque, assim, acho que fica melhor para cada um, né? Se adequar à sua rotina de estudos, né? Tem pessoas que trabalham, né? Ou então, sei lá, tem uma rotina corrida, não consegue assistir aula ao vivo, né? Então, por isso que ela foi feita nesse modo gravado. Não vai ter corte não aqui, tá? Então, é como se eu estivesse falando com vocês ao vivo aí. Então, de vez em quando eu vou parar para tomar um gole d'água aqui, é sem cortes aqui, né? Eu queria muito dizer assim, quem sabe faz ao vivo. Eu acho chique isso, né, da televisão. Mas não é ao vivo, mas é sem cortes aqui. Então, vocês vão me desculpando aí, mas eu vou parar de vez em quando para tomar uma água, como agora, né? Pronto. E aí a gente vai junto aí, tá bom? Vamos lá começar então, pessoal, né? Resolvendo nossas questões aí de processo de conhecimento, parte 1. Eu quero convidar vocês, pessoal, para a gente resolver as questões seguindo uma linha cronológica do processo de conhecimento. Né? Para a gente organizar a nossa cabeça, vamos acompanhar o fluxo de um processo de conhecimento, desde o seu início até o seu final, e nos principais pontos dessa linha a gente vai ver como as questões são cobradas, tá? Vocês vão ver aqui, pessoal, algumas questões da própria OAB, tá? E algumas outras questões inéditas, tá? Questões autorais aqui que a gente elaborou para que a gente tenha um maior número possível de assuntos dentro de cada tema para abordar e para comentar, tá bom? E como vocês sabem, pessoal, né, o processo de conhecimento ele se inicia com a apresentação de uma petição inicial. Essa petição inicial ela vem regulada lá nos artigos 319, 320, e aí ela é apresentada, ela é registrada, né, ou distribuída, aí esse processo começa, né, a tramitar aí. Esses artigos 319 e 320 do CPC, ele nos apresenta quais são os requisitos de uma petição inicial, que eu tenho certeza que vocês sabem, né? Nós temos aí o endereçamento, a identificação das partes, né? Com o nome, profissão, estado civil, né? CPF, endereço, fatos, direito, né? Os pedidos, a indicação, né?
do seu interesse pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação, o protesto pelas provas, valor da causa e aquele fechamento, local, data e advogado. Essa aqui é a estrutura de uma petição inicial, que a gente aprende de uma forma mais detida na segunda fase, né, da OAB. Mas só para que vocês possam lembrar, né, os artigos 319 e 320 do CPC, ele vem justamente me dizer o que deve conter a petição inicial, né? E é possível, pessoal, que algumas questões da OAB aborde esse assunto aí, como, por exemplo, essa daqui. Olha só, essa questão ela fala o seguinte, vamos ler juntos lá? Você acompanhando aí na tela ou então na sua apostilinha impressa, a questão diz assim, ó, João ingressou com uma ação indenizatória em face da empresa XYZ pelo procedimento comum, requerendo a condenação desta empresa a pagar uma indenização por danos materiais no valor de R$ 25 mil e por danos morais no valor de R$ 50 mil. Na petição inicial, foi atribuído à causa o valor de R$ 50 mil, por este corresponder ao pedido de maior valor. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Então, percebam que o comando dessa questão aqui, pessoal, né, ele está nos inserindo numa historinha, né, que é a propositura de uma ação de conhecimento, especificamente, né, uma ação indenizatória pelo procedimento comum, né, está nos relatando aí o que esse João requereu, o que ele pediu, e nos dando uma informação importante de que nesta petição inicial, o João atribuiu à causa o valor de R$ 50 mil, e justificando por que ele botou esse valor, né, por corresponder ao pedido de maior valor. Então, a gente consegue perceber, a gente consegue identificar aqui, pessoal, né, que essa questão ela vai nos perguntar, nos questionar alguma coisa sobre o valor da causa, né? E o valor da causa ele é um requisito da petição inicial, como a gente acabou de ver aí no slide anterior, né? Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o valor da causa, em que pese seja um requisito da petição inicial, exigido no artigo 319. A gente vai precisar dominar também artigos que estão antes do 319 e que abordam especificamente esse tema para que a gente possa resolver, né? Olha só, pessoal, um detalhe aqui, pessoal, antes da gente começar a ler, né, as alternativas aqui, era para eu ter falado isso antes, mas eu acabei esquecendo aqui. Pessoal, todas as questões de processo civil da OAB, elas virão nesses moldes aqui, tá? Uma historinha vai te inserir num contexto, né, do que aconteceu, o advogado fez isso, o juiz fez aquilo, e não sei o quê, pá. E as pergunta não, né, as alternativas vão exigir que você domine aquela historinha, né? Então, não existem na OAB questões diretas. O valor da causa, nos termos do Código de Processo Civil, é correto afirmar que... Não. É uma historinha, né? Um caso hipotético, né? Um caso relatado aí, e você vai precisar esclarecer o problema apresentado, tá bom? Então, se liguem aí, né? Você não tem que decorar a letra de lei, né? Você tem que compreender os assuntos, claro, lendo o que a lei diz, né? Mas compreendendo o que ela quer dizer para que você possa resolver um problema apresentado, como aqui. Olha, contou a historinha. Nesse contexto, diante do que foi relatado aqui, do que foi contado para a gente, é correto afirmar, letra A, o valor atribuído à causa foi incorreto, pois deveria corresponder à soma dos valores dos pedidos. Porém, o juiz só pode determinar a correção se o réu arguir esse problema, né, esta incorreção, em preliminar de contestação. Letra B. O valor atribuído à causa foi incorreto,
pois deveria corresponder à soma dos valores dos pedidos, devendo o juiz determinar que o autor emende a inicial para fazer a correção, tendo em vista ele, o juiz, não poder fazer isto de ofício. Letra C. O valor atribuído à causa foi incorreto, pois deveria corresponder à soma dos valores dos pedidos, cabendo ao juiz fazer a correção de ofício, devendo intimar o autor para que proceda com o recolhimento das custas correspondentes. E a letra D. O valor atribuído à causa foi correto, pois nas ações em que haja pedidos alternativos, o valor da causa deve ser o do pedido de maior valor. E aí? Qual vocês marcariam aí, pessoal? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Né? Olha só, pessoal, como eu falei para vocês, valor da causa é um requisito da inicial, mas esse tema vem regulado especificamente no artigo 292 do CPC. E esse artigo ele diz o seguinte, que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. Então, galera, toda petição inicial tem que indicar o valor que é atribuído àquela causa, assim como também a reconvenção, certo? Reconvenção é aquela pretensão própria, né, deduzida pelo réu no prazo que ele tem para se defender. Nós vamos falar sobre a reconvenção na nossa próxima aula, inclusive. Então, o valor da causa não é atribuído só na petição inicial, mas também na reconvenção. Em tese, pessoal, né, o valor da causa corresponde ao conteúdo econômico pretendido com aquela ação, né? Só que nós temos algumas ações em que a gente faz mais de um pedido, né? A gente formula mais de um pedido, a gente não formula só um. Olha, eu quero que ele seja condenado a me pagar o que me deve, que é 10 mil reais. Não, né? Existem algumas situações em que a gente acumula, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais não sei o quê, mais não sei o quê. Quando há essa acumulação de pedidos, a gente tem que se atentar, pessoal, para as regrinhas que estão nos incisos 6, 7 e 8º desse artigo 292. Ele fala lá o seguinte, no inciso 6º aí, na ação em que há acumulação de pedidos, a regra é que a gente some o valor de todos eles. Né? Então, se eu estou pedindo A, B, C, eu tenho que somar todos esses pedidos e o valor da minha causa vai ser a somatória desses pedidos. É uma questão lógica, pessoal, né? Por quê? Porque se eu estou fazendo vários pedidos e eu quero todos eles, o máximo de conteúdo econômico que eu posso obter é a somatória de todos. Se o juiz for bonzinho comigo e me der todos os pedidos que eu estou fazendo, eu vou obter como vantagem econômica a somatória desses pedidos. Então, o valor da minha causa tem que ser essa somatória. Essa é a regra, né? O que está destacado aí de verde para vocês. Só que existem, pessoal, né, algumas situações em que a gente não vai ter que somar todos os pedidos. Por quê? Porque em que pese nós estejamos fazendo vários pedidos, a gente não quer receber todos. Se eu faço vários pedidos e quero receber todos, eu vou somar. Mas existem situações, né, em que eu faço vários pedidos, mas não para receber todos, mas para receber pelo menos um. Então, nesse caso aí, pessoal, eu não vou somar, porque eu não vou receber todos. Eu estou fazendo vários pedidos para receber pelo menos um. Aí existe a situação de pedidos alternativos. Olha, excelência, eu quero isso ou aquilo, tanto faz. Me dê qualquer um desses, isso ou aquilo. Olha, aqui eu estou usando a partícula ou e não e. Uma coisa é eu dizer assim, olha, juiz, eu quero isto e aquilo. Eu quero tudo. Eu sou ganancioso, né? Eu sou guloso. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, meu irmão, soma tudo e vamos ver qual é o valor, né, daquela causa. Agora, se eu digo assim, olha, eu quero este celular ou este bloquinho aqui de anotação, eu não quero tudo. Então, eu não vou somar, porque a vantagem econômica pretendida no caso não é a somatória, é uma coisa ou outra. Qual é o máximo de proveito econômico que eu posso extrair daí?
é o se o juiz me der o meu pedido de maior valor. Então, se eu pedir um celular ou um bloquinho de nota, qual que é o maior valor aí? É o celular. Então, o máximo de proveito econômico que eu posso extrair é se o juiz me der o celular. Então, qual é que vai ser o valor da minha causa aí? Né? É o pedido de maior valor. Então, nos casos de pedidos alternativos, o valor da causa vai ser o pedido de maior valor. E se eu tiver aí, pessoal, uma ação em que haja pedido subsidiário, o valor da minha causa tem que ser o valor do pedido principal. Rafael, professor, o que é um pedido subsidiário, né? Pedido subsidiário é aquele que eu formulo para o juiz conhecer, para o juiz apreciar, caso ele não me dê a minha preferência, que é o meu pedido principal. Então, a acumulação, né, subsidiária é quando eu faço um pedido principal, excelência. Eu quero isso daqui. Eu quero isto. Me dê isto aqui. Esse é meu pedido principal. A minha preferência. Né? Caso Vossa Excelência não me dê isto, então me dê aquilo. Este aquilo é meu pedido subsidiário. Ou seja, eu estou fazendo um pedido subsidiário para que o juiz possa me dar caso ele não me dê o meu pedido principal, que é a minha prioridade, a minha preferência. Ah, professor, não é a mesma coisa aí do pedido alternativo? Não, no pedido alternativo eu não coloco ordem de preferência. Eu coloco todo mundo no mesmo patamar. Eu quero isto ou aquilo, tanto faz. Aí então eu tenho que ver qual que é o maior valor. O subsidiário não, eu faço um pedido preferencial, um pedido principal. Se Vossa Excelência não me der este, então me dê aquele. Então eles não estão na mesma hierarquia. Né? Então, aí, neste caso, o valor da minha causa tem que ser o valor do pedido principal. Beleza? Então, olha só, pessoal, toda vez que a gente faz uma ação e a gente formula e a gente elabora, né, pedidos cumulados, o valor da causa nessas situações vai ter que observar isso daí. Tá? Se não corresponder da forma correta, o valor da causa vai ter esse valor tem que ser corrigido. Agora, olha só, pessoal, o detalhe é que o parágrafo 3º do artigo 292, ele me diz que o juiz corrigirá de ofício o valor da causa. Né? Então, se o juiz perceber aí, né, que esse valor da causa não corresponde, né, ao conteúdo patrimonial em discussão, o próprio juiz manda corrigir de ofício. Né? Ou seja, ele percebe, agora não, o valor da causa aqui deveria ser 75 mil, o cara botou 50. Não, está errado. Aí o próprio juiz vai lá e diz, olha, corrijo o valor da causa para 75 mil reais. E aí ele manda com que o autor proceda com o recolhimento das custas correspondentes. Então, olha, ao alterar o valor da causa aqui para 75 mil reais, tem que recolher umas custas complementares, né, que você não recolheu, e aí, então, eu mando o autor apenas recolher as custas complementares, mas a correção já foi feita de ofício pelo juiz. Então, perceba aqui o detalhe, pessoal, olha só, né? Eu não preciso, para que eu analise o erro do valor da causa, eu não necessito que o réu argua isto e também não preciso mandar o autor corrigir. Não, eu, juiz, posso corrigir. E eu só vou mandar o autor pagar as custas complementares que ele está devendo aí, a diferença que ele está devendo. Tá bom? Ah, professor, mas o juiz não percebeu esse erro. Aí o réu pode arguir na sua contestação, tá bom? Nós vamos ver, inclusive, quando nós formos falar na próxima aula sobre contestação, que o réu ele pode, em preliminar de contestação, arguir a incorreção do valor da causa. Então, o réu ele pode. Mas se o juiz perceber antes, o juiz pode, de ofício, ajustar o valor da causa. Então, se ligue nisso daí. Tá bom, pessoal? Beleza? Olha aqui, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês não esquecerem aí, tá? Cumulação e valor da causa. Cumulação própria é aquela em que eu peço uma coisa e outra e outra. Por exemplo, eu peço A e B. Qual vai ser o valor da causa, que está aí embaixo, né, de verdinho? Vai ser a somatória dos pedidos.
Então, eu vou pegar A, vou somar com B, vai dar X, esse X vai ser o valor da causa. Joia? Cumulação alternativa é aquela em que eu peço A ou B. Vejam que A ou B estão no mesmo grau de hierarquia. Um não está acima de outro aí, tá bom? Nesse caso, o valor da causa vai ser o valor do pedido de maior valor, tá? Não somo aqui. E na acumulação subsidiária, eu peço A. Caso o juiz não me dê A, eu peço B. Então, vejam que aqui eles não estão na mesma hierarquia, né? O A está em cima, o B é subsidiário. O A é principal, o B é subsidiário. O valor da causa é o valor de A, que é o pedido principal. Esse esqueminha aí vai ajudar vocês a recordarem aí. Se não corresponder, se o valor da causa não corresponder a esse esqueminha que nós fizemos aqui, está errado e o juiz pode corrigir de ofício. Então, aqui agora a gente pode voltar para a questão e resolver ela. Olha só o que ela diz aí. Ó, João ingressou, né, com ação indenizatória, requerendo, olha aqui, ó, indenização por danos materiais no valor de 25 mil. Olha lá a partícula aí, ó. E danos morais no valor de 50 mil. Então, ele está pedindo uma coisa e outra. Então, eu estou na situação aqui verde, ó. Eu estou na situação verde. Qual que tem que ser o valor da causa? A somatória desses dois pedidos. Só que aí a questão diz que na petição inicial foi atribuído apenas 50 mil. E deveria ser quanto aí, pessoal? Deveria ser 75 mil. Né? Mas foi atribuído à causa o valor de 50 por corresponder ao pedido de maior valor. Ou seja, o advogado que fez essa petição inicial aqui achou que era uma situação azul, e não é. Porque ele não está pedindo dano material ou dano moral. É a situação do azul aí, né? Ele está pedindo dano material e dano moral. Então, está errado aí, né? O valor atribuído à causa. Aí a letra A, pessoal, ela está equivocada porque ela diz que o juiz só pode determinar a correção se o réu arguir o erro em preliminar de contestação. E não, a gente viu que pode ser de ofício. E é justamente também essa razão que faz com que a letra B esteja equivocada, porque ela diz que o juiz tem que determinar que o autor emende ao inicial para corrigir o valor da causa, já que o juiz não pode fazer de ofício, e ele pode. Então é por isso que a letra C é a correta, né? O valor atribuído à causa foi errado, pois deveria corresponder à soma dos valores dos pedidos, cabendo ao juiz fazer a correção de ofício, intimando o autor para que faça o recolhimento das custas correspondentes. Então, a correta aí é a letra C. E a letra D está equivocada porque ela diz que o valor foi correto, pois nas ações em que haja pedido alternativos, o valor tem que ser o valor da causa deve corresponder o do pedido de maior valor. Essa justificativa está certa, né? Mas ela não casa com a questão, porque a questão ela não é uma situação de pedido alternativo, e sim uma acumulação própria de pedidos, né? Então, a gente tem que somar aí, beleza? Então, a correta aí é a letra C de casa. Então, galera, olha só, fiquem atentos, ok? Na prova de vocês lá, para essa situação aí, né, de valor da causa. Faça uma leitura aí atenta no artigo 292 do CPC. Aí, né, na letra de lei destacada, vocês têm esse artigo transcrito com alguns destaques importantes. Leiam, né? E tenham uma atenção especial nesses casos aí de cumulação. E também como que se faz essa correção aí desse problema. Vamos para mais uma questão aí? Olha só, essa próxima questão fala assim: Carlos, advogado, é procurado por Maria. Esta pretende ingressar com uma ação de cobrança em face de Catarina, tendo em vista não ter recebido o pagamento referente à venda de alguns produtos de cosméticos. A Maria, todavia, informa que não possui o endereço atual de Catarina, apesar de já ter tentado de diversas formas obtê-lo. Assinale a alternativa que indique a conduta correta a ser tomada pelo advogado Carlos. Né? Então, a Maria quer entrar com uma ação contra a Catarina, mas ela não tem o endereço da ré, da Catarina. E aí? O que o Carlos tem que fazer? Letra A. Informar Maria de que, sem endereço de Catarina,
não é possível ingressar com a ação de cobrança, razão pela qual a mesma deve continuar tentando obter as informações faltantes e só com elas retornar para que a ação seja intentada. Letra B. Ingressar com a ação de cobrança contra a Catarina, informando que o endereço da ré é desconhecido e, por essa razão, requerendo de plano a sua citação por edital. Letra C. Informar Maria de que o endereço de Catarina não é necessário, bastando o número de celular desta, tendo em vista o CPC, admitir expressamente a citação do réu através de aplicativos de mensagens instantâneas. E letra D. Ingressar com a ação de cobrança contra a Catarina e, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias para a obtenção do endereço atual da ré. E aí, 3 segundos aí para vocês pensarem qual vocês marcariam aí. A, B, C ou D? Vamos ver quem que acertaria aí essa questão. Galera, o artigo 319, inciso 2º, ele fala que realmente é um requisito essencial da petição inicial a indicação do domicílio, né, e a residência do autor e do réu. Então, galera, realmente a Maria precisa, na petição inicial, indicar, tá, o endereço da ré. Óbvio, até mesmo para que a gente possa citar, né, a Catarina, a ré. Mas olha só o que fala o parágrafo 1º do artigo 319. Ele diz lá o seguinte, ó, caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, o autor pode, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias para sua obtenção. Então, o ideal é que quando a gente entre com uma ação, a gente já forneça todas as informações exigidas no inciso 2º, inclusive endereço. Mas se eu não tiver, eu posso ainda assim entrar com a ação. Justificar para o juiz que eu não tenho endereço, em que pese eu tenha tentado, né, descobrir, mas não tenho, não consegui. E aí eu peço a ajudinha do juiz para que a gente obtenha essas informações, pedindo para o juiz aí algumas diligências. Como, por exemplo, pedir para o juiz oficiar a Receita Federal, oficiar, né, a Justiça Eleitoral para ver se encontra lá o endereço daquela cidadã. Né? Isso aqui está muito ligado também, pessoal, não só ao princípio do acesso à justiça, mas também ao princípio da cooperação. Eu peço a ajuda do juiz. Né? Então, galera, a letra A está errada ao dizer que não é possível ingressar com a ação. Está errado. Eu posso sim ingressar com a ação. Porque a letra A diz que eu não posso entrar com a ação, só posso entrar quando a Maria obtiver esse endereço. Ela que deu jeito de descobrir. Se ela não descobrir, ela tem que contratar um detetive para descobrir. Pô, pelo amor de Deus, né? Não, isso daí seria talvez uma completa violação, né, ao princípio do acesso à justiça. Então, está errado, né? A letra B diz que ela pode ingressar com a ação e pedir de plano a citação por edital. Talvez alguns de vocês tenham marcado essa letra B, né? Talvez alguns de vocês tenham marcado essa letra B, mas tá errado, tá, pessoal? A gente não pode entrar com nesses casos aí, né, de endereço desconhecido, a gente não pode já de cara requerer a citação por edital. A citação por edital, ela é excepcionalíssima. O juiz só pode determinar que alguém seja citado por edital após exaurir a tentativa de localizar pessoalmente aquele réu. Então eu sei que o réu é a Catarina, não sei onde ela está. Eu não posso já de cara mandar citar por edital. Eu tenho que tentar encontrar aquela pessoa e tentar descobrir o endereço dela, né? Para ver se eu encontro ela e eu cito ela pessoalmente para que ela possa vir se defender. Porque, pessoal, a citação por edital é aquela que a gente vai publicar, né, o edital. A gente sabe que ninguém lê, né, Diário da Justiça para ver se está sendo citado. Pera lá, amanheceu o dia hoje, eu vou tomar café. Deixa eu abrir aqui o Diário da Justiça, deixa eu ler lá aquelas 2.000 páginas
para ver se eu estou sendo citado por edital em alguma ação, né, aqui no estado do Pará. Pelo amor de Deus, ninguém faz isso. E se alguém fizer, vá se tratar, né? Então, eu não posso assim, não sei onde a Catarina está. Você está por edital. Não posso fazer isso de plano. Eu tenho que tentar, não sabe onde está a Catarina? Então, bora tentar localizar. Vamos empreender diligências para tentar descobrir o endereço dela, né? Descobriu. Vamos lá mandar um oficial de, sei lá, né, para citar ela. Encontrou a mulher? Cita. Pronto. Agora ela foi citada de forma pessoal, né, para se defender. Se defendeu? Beleza. Não se defendeu? O problema é dela, porque eu tenho certeza que ela foi citada. Por isso que a gente diz, né, pessoal, que a citação por oficial de justiça, né, por correio, ela é uma citação real, porque eu tenho certeza de que a pessoa foi citada, né? O oficial de justiça certifica isso, ele tem fé pública, né? E quando eu mando por correio, volta de lá com a assinatura da pessoa. A citação por edital, a gente diz que é uma citação ficta, né? Ela é uma ficção. Eu não sei se a pessoa foi realmente cientificada dessa ação, né? Então, ela é exceção. Ok. Letra C. Informar Maria de que o endereço não é necessário. Já começa o erro daí, porque é necessário. A gente viu que é um requisito necessário. Bastando o número de celular, pois o CPC admite expressamente a citação através, né, do Zap, né, do WhatsApp, dos aplicativos de mensagem. Errado. Primeiro, que o endereço é necessário. Segundo, que o CPC não admite ainda, tá, pessoal, de forma expressa, citação por aplicativos de mensagens instantâneas. Isso vai mudar no futuro? Não sei. Tem algumas decisões aí no Brasil que vêm admitindo, autorizando, tá? Isso ainda é muito polêmico, ok? Isso ainda é muito polêmico. Nossos tribunais superiores ainda não se manifestaram expressamente sobre isso, mas o certo é que o CPC não prevê isso de forma expressa. Então, essa letra C está toda errada. Então, a correta é a letra D. Ingressar com a ação e, na petição inicial, requerer a ajudinha lá do juiz, né, para obtenção do endereço atualizado da ré, com fulcro lá no 319, parágrafo 1º. Então, essa daí é a correta. Beleza? Vamos lá, para mais uma aí, pessoal. Essa aqui é de uma questão da OAB, né? OAB 27. Em razão da realização de obras públicas de infraestrutura, né, em sua rua, envolver o manejo de retroescavadeiras e britadeiras, a residência de Dayana acabou sofrendo algumas avarias. Dayana, então, ingressou com uma ação judicial em face do ente que promoveu as obras, a fim de que este realizasse os reparos necessários em sua residência. Então, ela entrou com uma ação, né, contra o ente público, sei lá, a prefeitura, provavelmente, né, para que ela fizesse os reparos materiais, né, na casa dela em razão das avarias. O réu foi citado e apresentou contestação. Contudo, antes do saneamento, antes do processo ser saneado, diante de todo o mal-estar que vivenciou, né, a Dayana consultou, né, o seu advogado a respeito da possibilidade de, naquela mesma ação, acrescentar um pedido de condenação em danos morais. Então, no meio da ação, quando o réu já foi citado, já apresentou contestação, a Dayana parou e pensou que, minha irmã, eu acho que eu deveria pedir mais. Eu pedi só o reparo na minha casa, mas eu deveria pedir também indenização por dano moral, porque, meu Deus, a cada, né, batida lá daquela retroescavadeira, daquela britadeira, né, eu tive todo um transtorno psíquico. Então, ela quer, naquela mesma ação, fazer mais um pedido. E aí? Será que é possível? Não é? A letra A diz que é possível, né, esse aditamento, uma vez que até o saneamento do processo a gente pode alterar ou auditar o pedido sem que o réu consinta. A letra B diz que não é possível mais o aditamento, uma vez que o réu já foi citado e já apresentou contestação. A letra C diz que é possível, né, que a gente acrescente esse pedido, pois até o saneamento do processo a gente pode aditar ou alterar, mas desde que o réu consinta, concorde.
E a letra D diz que é possível aditamento, né? Porque até a sentença ser prolatada, a gente pode alterar ou auditar o pedido, desde que o réu não recuse. E aí, qual vocês marcariam aqui? Olha só, essa questão aqui ela é bem bacana, pessoal, né? Porque ela é uma questão em que ela nos pergunta se, após uma petição inicial ser apresentada, a gente pode modificar o pedido ou a causa de pedir. Eu entrei com uma ação, fiz lá meu pedido, né? No decorrer dessa ação, eu posso alterar esse pedido? Posso colocar mais alguma coisa? Modificar ele? Ah, eu pedi pouco, quero pedir mais, né? Ou então a minha causa de pedir, né? Eu aleguei uma tese tal, mas eu esqueci, eu podia ter alegado outro argumento. Será que eu posso alterar essa causa de pedir no curso dessa ação? Galera, a alteração do pedido e da causa de pedir vem regulada no artigo 329. Você vai dar uma lida nesse artigo, né? Que está aí na letra de lei destacada que vocês têm em mãos, provavelmente. Né? Mas eu quero mastigar esse artigo através de um esqueminha aqui. Olha só. Eu tenho uma petição inicial apresentada, o processo está correndo. Essa linha aí na horizontal. Para a gente saber se pode alterar pedido ou não, nós temos que verificar o momento em que o processo está. A gente vai ter aqui dois marcos importantes, tá? Que definem aí a possibilidade ou não de se alterar. Se o réu já foi citado e se o processo já foi saneado, tá? Galera, se o réu ainda não foi citado, a gente pode alterar pedido em causa de pedido, independentemente de consentimento do réu. Então, se eu entrei com a minha ação, o réu ainda não foi citado, podemos alterar? Podemos. Precisamos do consentimento do réu? Não. Agora, se eu resolvo fazer essa minha alteração do pedido ou da causa de pedido, depois que o réu já foi citado, mas ainda não houve o saneamento do processo, sinal amarelo aí. Pode fazer essa alteração, mas o réu tem que concordar. O réu tem que consentir. Se ele consentir, tudo bem, pode mudar. Se ele não consentir, aí não vai mudar. Agora, se o processo já foi saneado, né, se o processo já foi ajustado para ele seguir para a sua fase derradeira, que é a fase do julgamento, não é mais possível alterar. Ah, mas o réu concorda. Não interessa. Aqui, após o saneamento, não pode mais. Não pode mais. Bom? Porque o juiz precisa, uma hora ou outra, julgar esse processo. Então, eu não posso ficar mais alterando. Então, galera, existe esse esqueminha aí, né? Esse sinal verde, esse sinal amarelo, esse sinal vermelho. Aí a gente chega à conclusão aqui que a letra A está errada porque ela diz que é possível. Vejam, olha só, aqui nessa questão, ela entrou com uma ação pedindo reparos em sua residência, né? O que está de verde aí no comando da questão. O réu foi citado já. Antes do saneamento. Então, eu já tive a citação. E antes do saneamento, a Dayana quer adicionar pedido de condenação e indenização por danos morais. Então, a questão nos coloca nesse sinal amarelo aí, ó. O réu já foi citado antes do saneamento. Então, a gente está no meio aí, nessa parte amarela. Então, a gente já sabe que é possível, mas deixa que o réu concorde. Então, a letra A está errada, dizer que é possível aditamento, ok, até aí tudo bem. Uma vez que até o saneamento é possível alterar, até aí tudo bem, sem o consentimento do réu. Está errado. A letra B diz que não é possível aditamento, uma vez que o réu foi citado. Está errado, né? Porque não é a citação do réu que torna impossível o aditamento. O réu já foi citado, eu ainda posso alterar? Posso, se eu tiver antes do saneamento, né? Então, está errado eu dizer que não é possível mais. Ainda é. A letra C é correta,
porque ela diz que é possível aditamento, eis que até o saneamento do processo é permitido aditar ou alterar, só que desde que nós tenhamos o consentimento do réu. Então, a letra C é a correta. E a letra D está errada ao dizer que é possível aditamento, porque até a aprovação da sentença é permitido alterar ou aditar o pedido, desde que não haja recusa do réu. O erro está aí, né, pessoal? Porque esse aditamento ele não é possível até a sentença. O aditamento ele é possível até o saneamento. Depois do saneamento não pode mais. Então não é a prolação, até a prolação da sentença. É até o saneamento. Depois do saneamento, sinal vermelho aí. Então a letra D está errada por isto. Okay? Letra C é a correta. Se cair uma dessa na prova de vocês, acho que todo mundo mata aí, né, pessoal? Tá fácil aí agora. Vamos ver essa questão aqui agora. Vamos para mais uma. Estamos já entrando aí na metade final da nossa aula. Vamos ler então essa questão aí. Olha só o que ela diz. Raimundo, servidor público estadual, ingressou com uma ação judicial pelo procedimento comum em face do Estado X, requerendo a incorporação em seus subsídios de um determinado abono salarial que entende lhe ser devido. Esta ação foi distribuída ao juízo da quarta vara da Fazenda da comarca Y, o qual percebeu que já havia súmula do Tribunal de Justiça local no sentido de ser incabível a incorporação pretendida naquela ação. Então, alguém entrou com uma ação pedindo, né, a incorporação desse abono salarial. Aí o juiz que pegou essa ação do Raimundo percebeu o seguinte, mas já tem uma súmula do Tribunal de Justiça ao qual eu estou vinculado que é incabível essa incorporação. E aí, o que esse juiz deve fazer? A letra A diz que deve julgar liminarmente improcedente a ação, independentemente da citação do réu, e, não havendo a interposição de recurso, intimar o réu do trânsito em julgado da sentença. A letra B diz que deve determinar a citação do réu para que o réu possa apresentar contestação, só que deixando de designar, nesse caso, a audiência de conciliação pelo fato da causa não admitir autocomposição. Letra C, deve indeferir a inicial, sendo-lhe facultado o juízo de retratação no prazo de 5 dias, caso Raimundo interponha apelação contra a sentença. Letra D, deve designar a audiência de conciliação e, se não houver acordo, ele deve julgar antecipadamente o mérito, tendo em vista a causa versar apenas sobre questões de direito. E aí, pessoal, qual vocês marcariam aí, hein? Essa eu estou curioso para saber. Queria poder estar ao vivo agora com vocês para saber qual vocês marcariam. Se a letra A, letra B, letra C, letra D. Galera, olha só. Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Antes de eu dar a resposta aqui para vocês, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Olha só, vamos voltar para o nosso fluxograma. Volta lá. Volta para o fluxograma que a gente começou a fazer no início da aula aqui de hoje. Petição inicial apresentada, né? Essa petição inicial, ela vai ser, né, recebida pelo juiz. E a primeira coisa que o juiz faz, pessoal, ao receber uma petição inicial, é analisar a admissibilidade dela. O que é analisar a admissibilidade da petição inicial? É verificar. Aqui, nessa análise da admissibilidade, o juiz ele não vai olhar para o pedido em si, para o que o autor está pedindo. Não. Aí ele não vai se focar ainda no mérito da causa, no núcleo da causa. Deixa eu ver o que o autor está pedindo aqui. Não. Essa primeira análise que o juiz faz no processo, pessoal, ao receber a petição inicial, é uma análise meramente formal. Nessa análise da admissibilidade da PI, o juiz vai verificar se o autor, ao fazer aquela PI, aquela petição inicial,
preencheu os requisitos formais exigidos pela lei ou não. Quais são esses requisitos, professor? Ainda agora a gente viu aí. Né? Lembra que eu mostrei o esqueletinho lá? O que tem que ter numa petição inicial? 319? Pois é. Se tiver tudo ok, aí o processo segue. Agora, se não estiver tudo ok, se tiver algum vício, tiver algum probleminha, aí acende o sinal de alerta, né? E vamos verificar. Pera lá, mas esse vício, ele é insanável ou ele é sanável? Existem alguns vícios que a lei entende que são incorrigíveis, são vícios muito graves. E que, portanto, pessoal, o juiz deve, de plano, indeferir a inicial. Agora, existem alguns vícios que não são tão graves assim. E aí o juiz ele não, ele deve mandar com que o autor emende a inicial, corrija a inicial. E aí vai conferir, né, um prazo aí de 15 dias para que o autor possa corrigir. Se o autor não corrigir, aí a petição inicial é indeferida. Se o autor corrigir esse vício, fica tudo ok e o nosso processo segue adiante aí. A gente vai para a próxima etapa do processo. Qual é a próxima etapa do processo? É o juiz verificar se ele já pode julgar liminarmente improcedente o pedido. Então, vejam aqui, que neste momento, agora, se tiver tudo ok, formalmente falando com a petição inicial, aí o juiz passa para essa etapa do julgamento de improcedência liminar. Agora sim o juiz vai já analisar o pedido. Naquela etapa anterior lá, olha só, bora voltar aqui. Na etapa anterior da admissibilidade, o juiz não analisa o pedido, se acolhe, não acolhe. Ele analisa a formalidade. Se for um vício formalmente grave, ele indefere a inicial. Então, o indeferimento da inicial é quando eu tenho um problema de forma. Se não tiver nenhum erro de forma, aí o juiz vai analisar se ele já pode julgar liminarmente improcedente o pedido. E aí, das duas, uma, né? Se for possível, ele julga, profere uma sentença. Se não for possível, ele não julga, e aí sim, né, ele vai marcar uma audiência de conciliação de mediação, né? E aí vai, agora sim, citar, né, o réu, para o réu vir para esta ação. Né? Nós vamos ter a citação e aí esse processo vai adiante. Então, eu quero que vocês analisem bem esse início do processo de conhecimento. Esse iniciozinho aí, ele é muito importante. Petição inicial, análise da admissibilidade, forma, podendo ter o indeferimento ou a emenda. Se não for indeferido, aí nós vamos ver se é o caso de improcedência liminar. Vejam que tudo isto, indeferimento da inicial, improcedência liminar do pedido, tudo isso acontece, pessoal, antes do réu ser citado. Vocês não viram ainda até esse momento a citação do réu. Vocês viram que a citação está só depois, não é verdade? Então, todo esse indeferimento, essa improcedência do pedido acontece antes do réu ser citado. Então, o indeferimento da inicial acontece antes da citação do réu, a improcedência liminar do pedido acontece antes da citação do réu. Tanto o indeferimento como a improcedência vão levar ao fim do processo, mas eu tenho aqui uma diferença que vocês precisam saber. O indeferimento da inicial é quando eu tenho problemas formais na petição inicial que impedem a continuidade do processo e o julgamento do mérito. Eu tenho um problema na forma, na casca. Já a improcedência liminar do pedido, não. O juiz ele analisa liminarmente que o autor está pedindo é improcedente. Então, aqui, na improcedência liminar, que está no lado roxo aí do quadro, o juiz já desapegou a forma, está analisando já o conteúdo. Só que ele percebe que o autor está pedindo é improcedente,
Está na cara que é improcedente. Em razão desse pedido estar contrário a um precedente. Ou então, se ele verificar que aquele pedido já caducou ou já prescreveu. E aí, nesses dois casos, né, que estão previstos, respectivamente, no 330 e no 332, o juiz ele vai dar uma sentença, da qual cabe apelação. Tá? Então, eu tenho a sentença de indeferimento da inicial e eu tenho a sentença de improcedência liminar. A diferença, né, pessoal, é que a sentença de indeferimento da inicial ela não resolve o mérito, enquanto que a sentença de improcedência liminar, ela extingue o processo com resolução do mérito. O mérito está sendo resolvido, né? Cabe apelação dessa sentença, e quando a gente apela, né, dessa sentença, a gente autoriza, se a gente apelar, né, a gente autoriza que o juiz que proferiu essa sentença se retrate, volte atrás, se perceber que fez algum errinho, ele tem 5 dias para isso, tá? Galera, vocês devem estar curiosos assim, professor, mas quando é que eu tenho um vício grave que autoriza o indeferimento da inicial, né? O artigo 330, ele nos traz essas situações. Olha só, a petição inicial será indeferida quando essa petição inicial é inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual, ou então não forem atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. E o parágrafo 1º, ele me explica que é uma petição inicial inepta, que estava previsto no inciso 1º, né? É aquela petição inicial que não tem pedido ou causa de pedido. Quando o pedido é indeterminado, ou então da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, ou então tiver pedidos incompatíveis entre si. Essas são as situações que autorizam que a petição inicial seja indeferida. Percebo que nenhuma dessas situações coloca o juiz numa análise da procedência ou não do pedido. Aqui, ó, ele fala o seguinte: juiz, indefira a inicial se você perceber que nela não tem pedido. Ou seja, a pessoa nem sequer fez um pedido. Então o juiz indefere, meu irmão, porra, não. Isso aqui é... Deus me livre, que petição inicial horrível é essa, né? Ou então o cara narra uma coisa e conclui outra. Aquela petição inicial meio que esquizofrênica, né? Uma petição inicial meio teratológica. Então o juiz indefere. Eu não estou analisando aqui se o autor tem razão ou não. Eu nem sequer entendi o que esse porra quis dizer, né? Então aí eu indefiro. A parte é ilegítima, né? O autor é manifestamente ilegítimo, então eu não vou nem ver se tem razão ou não. Ele não pode estar aqui. Então eu indefiro a inicial. Ou então o autor não tem interesse processual, né? O exemplo clássico que a gente tem, né? Naquelas situações de previdenciário, né? Que o STF já entendeu que você só pode entrar com uma ação, né? Para requerer um benefício previdenciário após esgotar as vias administrativas. Se você entrar com a ação antes de esgotar essas vias administrativas, o judiciário entende que você não tem interesse, né? Não, tu não tem interesse de entrar com essa ação, porque tu tinha a via administrativa e tu nem sequer usaste. Então, nesse caso, o que o juiz faz? Ele indefere a inicial. Ele não está dizendo que você não tem razão. Ele não está analisando o pedido. Ele está dizendo que você não tem uma das condições da ação. Quais são as condições da ação? Legitimidade e interesse. E aí, no caso de faltar o interesse, ele indefere a inicial. Não, meu irmão, vai resolver lá. Se tu tentar administrativamente não conseguir, aí tu pode vir, né? Porque aí tu vai ter interesse de resolver esse problema aqui no judiciário. Se vocês olharem, as causas de indeferimento da inicial, elas estão todas atreladas, pessoal, aos elementos da ação. Vocês lembram quais são os elementos da ação? Parte, pedido e causa de pedido. Todas as situações que autorizam o indeferimento da inicial são problema nesses elementos básicos da ação, né? Olha só o que o inciso 1 fala, for inepta. Aí, se tu for olhar o que é uma inépcia, lá no parágrafo 1º, tu vai ver, faltar pedido, causa de pedido. 2, pedido indeterminado. 3, narração dos fatos. O que é isso? Causa de pedido,
não decorrer a conclusão. 4, pedidos incompatíveis. A inépcia está tudo atrelada a pedido a causa de pedido. E os incisos 2 e 3, parte. 3, autor é parte. Né? Já as causas que autorizam a improcedência liminar do pedido estão no 332. Olha só, é diferente. As causas que dispensem a fase instrutória, então a gente não precisa produzir prova, nada. O juiz, antes mesmo da citação do réu, ou seja, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido. Então, vejo, agora aqui o juiz vai estar julgando o pedido. Julgando para dizer, olha, você não tem razão. Quando é que ele pode fazer isso? De acordo com 332. Quando ele verificar que este pedido está contrário, inciso 1, à súmula do STF ou do STJ, quando o pedido ele verificar que está contrário ao acórdão do STF ou do STJ, em julgamento de recursos repetitivos, quando ele verificar que o que o autor está pedindo está contrário ao entendimento que já foi firmado, né, em RDR ou em AC, ou então, quando o juiz verificar que o que o autor está pedindo está contrário a uma súmula do Tribunal de Justiça X, né, sobre um direito local daquele estado X ali, né? Então, sempre que o juiz pega a tua petição inicial, ele verifica que está tudo ok formalmente, mas aí, ao ele ler o teu pedido, ele verifica, mas o que o Rafael está pedindo, o STJ, o STF já disse em outros casos que não tem razão. Então, a ideia é, por que eu vou levar essa ação adiante? Não, essa ação está fadada ao fracasso, porque eu já tenho precedente, né, dizendo que o Rafael não tem razão naquele caso ali. Então, a lei, até por uma questão de economia processual, de celeridade processual e de respeito aos precedentes, diz assim para o juiz: juiz, você verificou que o pedido está contrário a um precedente? Julga logo. Julga logo esse pedido. Rejeita logo. Julga de forma improcedente. Então, vejo que aqui na improcedência liminar, o pedido está sendo julgado, está sendo analisado para ser rejeitado, mas está. Né? Diferente do indeferimento, do amarelinho aí. Porque na situação de indeferimento, o juiz não analisa o pedido. Porque ele se depara com um problema formal que o impede de sequer analisar o pedido. Não se esqueçam que, de acordo com o parágrafo 1º do 332, eu também posso julgar liminarmente improcedente o pedido se eu verificar, desde logo, né, que já ocorreu a decadência ou a prescrição. Então, decadência ou prescrição também autorizam o julgamento de improcedência liminar. Última informação, antes da gente voltar para a questão. A improcedência liminar, pessoal, ela acontece antes do réu ser citado. Ou seja, o juiz já dá uma canetada antes mesmo de citar o réu. O réu vai estar dormindo lá em casa, nem sabe o que está acontecendo, né? E alguém já está levando farelo lá, né? Já está levando uma canetada aí. Tudo bem, pessoal? Então, a gente pode voltar para a questão e concluir aqui, vamos ler de novo a questão? Raimundo, servidor público estadual, ingressou com a ação, né, pelo procedimento comum em face do Estado X, requerendo, qual é o pedido dele? A incorporação em seus subsídios de um determinado abono salarial. Essa ação caiu nas mãos do juiz da 4ª Vara da Fazenda da comarca Y. E aí esse juiz percebeu que já tinha uma súmula do Tribunal de Justiça local no sentido de ser incabível aquela incorporação. Ou seja, ele verificou que o pedido que foi feito pelo Raimundo está contrário a uma súmula do Tribunal de Justiça sobre essa questão aí, né? Qual que é o caso, então? Improcedência liminar. Então, o correto é a letra A aí, julgar liminarmente improcedente a ação, independentemente da citação do réu, antes mesmo da citação do réu. É o que diz, o caput do 332. Se o Raimundo não apelar, ele pode apelar dessa sentença aí? Pode. A gente viu aqui que ele até pode apelar.
E se ele apelar, o juiz teria 5 dias para se retratar. Beleza. Mas a questão não me pergunta isso. A questão não coloca isso, né? A alternativa não coloca isso. Ela diz que, se não houver essa interposição de apelação, o juiz deve intimar o réu do trânsito em julgado. Correto, tá, pessoal? Se o Raimundo, aqui nesse caso, não apelar, o processo vai acabar, vai transitar em julgado, e a lei pede para que a gente apenas comunique ao réu. Ou seja, intime o réu. Eu não vou estar trazendo o réu para participar dessa ação, porque essa ação já acabou, já transitou em julgado. Mas eu só dou a ciência para o réu. Eu só intimo, eu só informo para ele, olha, aconteceu isso e isso aqui, tá? Mas não te preocupa, essa ação já até transitou em julgado aqui. Eu só quero te dar essa informação para tu ficar sabendo, né? Então, correto isso, correto. É só mesmo que para o réu pegar e dar aquela risada, né? Contra o Raimundo. Otário, né? Se deu mal aí. Então, correta a letra A. A letra B está errada ao dizer que, nesses casos, o juiz deve citar o réu. Não, não. Deve citar o réu, né, para apresentar a contestação, aí o juiz não vai precisar designar o réu. Está errado, eu não vou precisar citar o réu. O juiz já tem que julgar liminarmente improcedente antes mesmo de citar o réu. A letra C fala indeferir a inicial. Alguns de vocês podem ter confundido a letra A com a letra C, né? Pois é. Porque a letra C é uma pegadinha aí, né? Porque o resto dela tá tudo certo, ó. Sendo facultado o juízo a retratação em 5 dias, caso o Raimundo interponha recurso de apelação contra a sentença, tá tudo certinho aí, né? Mas o erro tá ao dizer que o juiz tem que indeferir a inicial. Errado. Porque aqui o caso não é o caso de indeferimento. Não é um problema formal. Aqui é um caso de julgamento de improcedência liminar. Ok, pessoal? Tranquilo? E a letra D diz que o juiz tem que designar a audiência de conciliação. Não precisa, né? Nesse caso aqui, o juiz não vai nem sequer precisar designar a audiência de conciliação. Tá bom? Beleza? Então, a correta aí é a letra A mesmo. Vamos para mais uma questão aí, pessoal, né? Bom, essa questão aqui, ela fala o seguinte aí, ó. Essa questão também aqui é da OAB, né? E ela fala o seguinte aqui: José ajuizou uma ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos em face de Pedro. O juiz competente a analisar a petição inicial, olha aqui agora, ó, considerou os pedidos incompatíveis entre si, razão pela qual a indeferiu com fundamento na inépcia. Aí, na verdade, é uma afirmação, né? Não é uma pergunta ainda. Ele diz que o juiz, né, indeferiu a inicial porque tinha pedidos incompatíveis. É a mesma coisa, é correto, né? A gente viu aqui na agorinha que se a petição inicial tiver pedidos, né, incompatíveis, ela é inepta e o juiz tem que indeferir, correto. Aí é que vem, ó, nessa situação hipotética, analisa a opção que indica o recurso que José deverá interpor. Lembra lá do slide anterior, dos slides anteriores? É uma sentença, e dessa sentença cabe o quê? Apelação, né? Vocês lembram disso, né? Então, aí a gente já pode mesmo que excluir a letra D aí, eu acho, né? Porque a gente viu que é uma apelação lá. Sentença cabe apelação, né? Em que pese a gente não tenha tido essa aula aqui no Gabaritando ainda, vamos ter aulas sobre isso mais lá para frente, mas acredito que todos vocês já saibam disso, né? Então, é uma apelação. Então, a gente fica entre a letra A, B e C. Aí a letra A fala apelação, sendo facultado ao juiz em 5 dias retratar-se do pronunciamento que indeferiu. Letra B, apelação, sendo os autos diretamente remetidos ao tribunal, após a citação de Pedro para apresentar contrarrazões. Letra C, apelação, sendo que o recurso será diretamente remetido ao tribunal, sem necessidade de citar o réu para apresentar contrarrazões. E aí, qual vocês marcariam aí? A, B ou C, né? Vamos ver aqui, pessoal, vamos passar o slide. É a letra A, né, pessoal? Apelação, nesse caso aí, autorizando o juiz se retratar. A letra B e a letra C estão erradas porque ela diz que cabe apelação e a gente tem que remeter
de cara, né, o recurso lá para o tribunal. E não é, né, pessoal? Porque antes de remeter para o tribunal, o juiz pode se retratar. Se ele se retratar, pessoal, voltar atrás, aí o processo volta a correr, ali mesmo em primeira instância, né, pessoal? Então, tá errada aí a letra B ao dizer, nesse caso, que a gente tem que remeter diretamente esse recurso para o tribunal. Não. Estão erradas essas alternativas ao tirar essa opção de retratação, né, do juiz aí. Então, a correta é a letra A, de amor, né? Olha só, voltando lá, pessoal, para o nosso esqueminha lá, para o nosso fluxograma, né? Então, a gente viu lá o caso de indeferimento. Se não for o caso de indeferimento, vamos para a análise da situação da possibilidade ou não de improcedência liminar. Se for o caso, o juiz sentencia. Se não for o caso, o juiz designa a audiência de conciliação e manda citar o réu. Aí o réu ele vai ser citado e a gente vai ter aí a realização dessa audiência de conciliação ou de mediação, né? Na tentativa de obter um acordo aí, né? Entre as partes. Essa audiência, pessoal, de conciliação ou de mediação, ela está prevista no artigo 334 do CPC, tá? E olha, galera, é um dos temas mais importantes para a prova de vocês, tá? Essa audiência de conciliação ou mediação do 334 cai muito na prova da ordem. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para esse artigo. Pegue aí, então, a letra de lei destacada de vocês, que vocês têm em mão aí. Nós mandamos, né, esse materialzinho para vocês aí. Leiam com carinho esse artigo, porque, olha, as chances dele ser cobrado na prova de vocês é grande, tá bom? Nós vamos, então, agora dissecar, né? Esse artigo aí, vamos resolver algumas questões, tecer alguns comentários, para se cair alguma questão na prova sobre esse tema, todo mundo acerte, né? Olha só, a questão fala o seguinte aí, pessoal. Rogério ajuizou uma ação de obrigação de fazer e reparação, né, por danos morais em face de João e Antônio, na primeira vara civil da comarca X. Rogério informou na sua petição inicial que não possuía interesse na realização de audiência de conciliação prevista no CPC. O juiz, seguindo a ritualística processual, designou a audiência de conciliação e determinou a citação de João e Antônio. Os réus foram devidamente citados, sendo que João se manifestou com 5 dias de antecedência, né, da audiência, pela não realização da audiência de conciliação. E Antônio, que é o outro réu, não se manifestou. No dia da audiência de conciliação, somente o autor compareceu à audiência. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. Como os réus João e Antônio não compareceram à audiência de conciliação, o juiz deverá considerá-los réveis e, por consequência, aplicar os efeitos da revelia. Letra B. O juiz não deveria ter marcado a audiência de conciliação, já que o autor Rogério e o réu João informaram ao juízo que não tinha interesse, e o réu Antônio não se manifestou sobre o interesse de realizar a audiência. Letra C. O juiz deve aplicar uma multa de até 2% do valor da causa aos réus João e Antônio, na forma da legislação processual, tendo em vista que a conduta dos réus é considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. E letra D. O juiz deve determinar nova sessão destinada à conciliação, não podendo exceder 2 meses da data de realização da primeira audiência, desde que necessária, né, a composição das partes. E aí, uma questão, não é difícil, né, mas é uma questão que a pessoa tem que realmente saber, né, o assunto, tem que dominar aí o assunto aí, né? Pessoal, olha só, vamos conversar um pouquinho sobre essa audiência de conciliação ou de mediação. A regra dessa audiência, pessoal, de acordo com o Código de Processo Civil, é ela ocorrer, tá? Goste ou não goste, o CPC previu ela em caráter obrigatório, ela tem que acontecer, né? O CPC ele estimula essa tentativa de autocomposição. Ela só não vai acontecer, essa audiência, em 2 casos. Se a causa não admitir a autocomposição
ou então se ambas as partes, tanto o autor como o réu, manifestarem expressamente o desinteresse por ela, tá bom? Então, tanto o autor como o réu tem que dizer que não quer. O autor tem que dizer onde que não quer na petição inicial. Isso, inclusive, é um requisito da inicial, vocês lembram aqui do início da aula de hoje, né? E o réu? O réu vai ser citado, aí vai ser, né, comunicado dessa audiência que foi marcada, e aí o réu ele vai poder dizer que não quer através de uma petição. Só que detalhe, essa petição aí, pessoal, ela tem que ser protocolada no processo até 10 dias antes da audiência. Só se eu tiver a conjugação aí do desinteresse do autor e do réu, né? Olha, a lei é bem clara ao me dizer que para ela não acontecer, eu tenho que ter a manifestação de ambas as partes. Só se todo mundo disser que não quer essa audiência, é que aí ela não vai acontecer. Tá bom, pessoal? Beleza? Se só um disser que não quer, ela vai acontecer? Vai. De acordo com o CPC, vai. Outra observação importante aí, ó. De acordo com o CPC, se for um caso de litisconsórcio, o que é litisconsórcio mesmo? É quando há mais de uma pessoa num dos polos da ação. Se eu tiver, por exemplo, aí mais de um réu, que é o caso que está desenhado aí agora para vocês na tela, né? O desinteresse tem que ser manifestado por todos. Todos têm que dizer que não querem. Se só um disser que não quer, vai ter audiência? Vai. Tá bom? Isso é polêmico? É, mas é como está na lei aí. É como está na lei. Quer ver? Dá uma olhadinha aí, né? No parágrafo 4º, 5º, 6º aí do 334 que você tem nas suas mãos aí. Tá? Se não for o caso aí, né, de não realização da audiência, ela vai acontecer. E as partes têm que ir. O não comparecimento injustificado a essa audiência é considerado pela lei, pessoal, como um ato atentatório à dignidade da justiça. E a lei prevê, né, que o juiz tem que aplicar uma multa de até 2%. E essa multa ela vai ser revertida para a União ou para o Estado, a depender se o processo está rolando na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Bom, tudo isso daqui está no artigo 334, pessoal, que eu peço encarecidamente, para não dizer desesperadamente, que você leia esse artigo aí. Tá bom? Olha, voltando para a questão aí, ó. Eu tenho aqui uma ação do Rogério contra João e Antônio. Então, é um autor versus dois réus. O Rogério informou na petição inicial que não tinha interesse na realização da audiência. Mas o juiz, mesmo assim, designou a audiência. Ele fez certo, o juiz? Fez. Porque até então a audiência vai rolar. Ah, mas o Rogério disse que não quer. Sim, mas eu não sei o que os réus João e Antônio vão dizer. Então o juiz fez certo em designar a audiência. Aí os réus foram citados. Aí o João se manifestou pela não realização da audiência numa petição apresentada 5 dias antes da audiência. Está certo? Já sabemos que está errado, que o prazo deveria ser 10 dias. Mas o Antônio não falou foi nada. Então a gente já percebe aqui que essa audiência ela deveria ser realizada mesmo. Primeiro pelo fato do Antônio não ter dito nada. Então, se ele não disse nada, eu não tenho desinteresse de todos os litisconsortes. Então, vai ter audiência. Já começa daí. E também pelo fato de que o João errou, né? Se o João quisesse manifestar o desinteresse, deveria fazer até 10 dias antes. Em que pese, nesse caso, mesmo que ele tivesse feito 10 dias antes, não ia adiantar de nada, né, pessoal? Porque para a audiência ser cancelada, o Antônio, que é litisconsorte, deveria também manifestar, e não se manifestou. Então, esse prazo aí do João não dá em nada, né? O fato é que, nesse caso, a audiência deveria ser realizada sim, e as partes todas deveriam estar presentes. Rogério, João, Antônio, beleza?
A letra A diz, ó, como os réus João e Antônio não compareceram, juiz deve considerá-los revés. Errado. Errado. Pessoal, prestem atenção aqui agora, ó. A ausência dos réus à audiência de conciliação ou de mediação no procedimento comum não enseja revelia. Enseja o quê? Multa. Ah, professor, mas eu já vi algum negócio que quando você não vai para audiência, você é réu. No juizado especial. No procedimento do juizado especial, se o réu faltar, réu. No procedimento do juizado especial, se o autor faltar, arquiva. Mas no procedimento comum, a ausência do réu à audiência, multa. Não é revelia. No procedimento comum, a ausência do autor à audiência, a ausência do autor à audiência, multa, não é arquivamento. Então, eu estou aqui diante de um procedimento comum, ó. Primeira vara cível, né? O juiz marcou a audiência prevista no CPC. Eu não estou falando aqui de juizado especial. Estou falando aqui de procedimento comum. Então, a ausência de João e Antônio não é considerar eles revés, mas sim aplicar multa. Então, errado na letra A está isso, que o juiz tem que considerá-los revés. Letra B, juiz não deveria ter marcado a audiência, pois o Rogério falou na inicial que não queria. Está errado, deveria sim. Ah, e o João informou que não tinha interesse, né? O João informou, mas eu precisaria também ter o desinteresse do Antônio, que eu não tive. E mesmo assim o João fez isso no prazo errado. 10 dias até antes da audiência, ele fez em 5. Então está errado. A letra C está correta. Ó. O juiz deverá aplicar multa de até 2% a quem faltou. Quem foi? Os réus, né? João e Antônio. Tendo em vista que a conduta deles é considerada um ato atentatório à dignidade da justiça. E a letra D diz que o juiz tem que determinar uma nova sessão destinada à conciliação, como se o juiz fosse um dever, errado. Segue o barco, né? A audiência frustrou, não teve, né, conciliação, ou porque os réus faltaram, ou porque não teve acordo mesmo, o processo segue adiante. Não é uma obrigatoriedade, tá, pessoal, a marcar essa nova sessão, não. Aplica a multa e o processo segue. Vamos lá para mais uma questão aí. Em ação judicial que tramita pelo procedimento comum, na qual litigam Pedro e Vitor, o juiz designou a audiência de conciliação nos termos do 334. Ocorre que, próximo da data da audiência, o Pedro, né, que é uma das partes da ação, foi destacado em sua empresa para fazer uma viagem de trabalho. Como não poderia se fazer presente na audiência, ele nomeou a sua mãe, Elisa, como representante, passando-lhe uma procuração com poderes específicos para transigir. No dia da audiência, constatou-se a presença da Elisa, que é a mãe do Pedro, e Vitor, ambos acompanhados de seus advogados. Nesse contexto, é correto afirmar: o juiz deve aplicar multa de 2% ao Pedro, tendo em vista que a presença dele era indispensável. Letra B. A audiência pode ocorrer normalmente, tendo em vista que a parte pode constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Letra C. O juiz deve redesignar a audiência de conciliação, deixando, todavia, de aplicar multa a Pedro, tendo em vista sua ausência ser justificada e ter sido representado pela sua mãe. E a letra D. A audiência não poderá ocorrer, considerando-a infrutífera, mas nenhuma multa será aplicada a Pedro, tendo em vista sua ausência ser justificada e sendo incabível a designação de nova data para a realização da audiência. E aí, pessoal, qual vocês marcariam aí? Ó, galera, em tese, as partes têm que se fazer presentes na audiência, né? Se elas não forem para a audiência injustificadamente, vai ter multa, né? Mas eu queria alertar para vocês o seguinte, galera: a lei autoriza que a parte ela constitua um representante, tá? Alguém
para lhe representar, mas desde que haja procuração específica, tá? Desde que essa parte aí que está de cinza assine uma procuração específica, uma procuração para aquela pessoa lhe representar naquela audiência, dando poderes para ela, em seu nome, negociar e transigir. Ok? O parágrafo 10 do artigo 334 autoriza isso. Uma outra coisa também, pessoal, que eu queria colocar para vocês, só a título de informação, a gente nunca sabe, né, o que pode cair na prova, é que as partes, né, elas devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores, tá bom? Então, o parágrafo 9º exige aí que as partes estejam com o advogado. Então, se ligue nessas informações, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, a correta é a letra B. A letra A está errada ao dizer que o juiz tem que aplicar multa para o Pedro, né? Não, o Pedro se fez presente, não ele mesmo, mas através de uma representante. Então, eu não estou diante aí, pessoal, de uma ausência da parte. A parte está ali, representada, né? Mas está. Então, eu não tenho aqui uma ausência injustificada, né? Não tenho aqui um ato atentatório de grado da justiça, porque o Pedro não foi, mas ele se fez representar, ok? A letra C está errada ao dizer que o juiz tem que redesignar a audiência. Não, essa audiência ela pode acontecer, ela pode rolar, tá? E a letra D diz que a audiência não pode acontecer. Ela pode sim, tá tudo beleza, tá tudo certinho. Então, o correto é a letra B. A audiência pode ocorrer normalmente, pois a parte ela pode constituir representante por meio de procuração. E foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Se você der uma olhada na questão, você vai encontrar aí, ó, nomeou sua mãe Elisa como representante, passando procuração com poderes específicos para transigir. Então, o Pedro fez tudo certinho, tá bom? No dia da audiência, constatou-se a presença da Elisa e Vitor, ambos acompanhados por seus advogados. Correto também, né? Deveriam mesmo estar, né, com advogados, porque a gente viu aqui que o parágrafo 9º exige. Beleza? Galera, é isso, né? Vamos chegando aqui ao final dessa nossa primeira aula, né? Nós fomos aí, portanto, da petição inicial até a audiência, né, de conciliação ou de mediação, nessa primeira parte aí do procedimento comum. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido esclarecedora para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagens, tá? Assim que possível, eu respondo. E já foi enviado para vocês, lá no nosso grupo, materiais complementares referentes a essa aula. Quais são? Os slides com esses esqueminhas, né, para que vocês possam salvar e estudar, e questões plus, né? Mais algumas questões sobre esse tema. Não são as mesmas questões, são outras, são diferentes, para que vocês possam resolver. Tentem fazer, pessoal, tentem resolver, né? De acordo com o que nós estudamos aqui, com a leitura que você fez, né, da letra da lei destacada, as suas anotações, tente fazer essas questões novas que eu passei, e lá no final dela tem um gabarito para vocês resolverem aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Até a nossa próxima aula, então, né, com a parte 2 do procedimento comum, e vamos juntos, pessoal, rumo à aprovação de vocês na OAB, gabaritando o processo civil. Tchau, tchau, pessoal. Um beijão.